Olá, você que chegou aqui no canal do vidro. Você abriu esse vídeo porque você tem interesse em aprender como fazer fechamento de pia e box em acrílico. Fica parecendo que nós estamos em contramão do tempo, porque veja bem, eu não lembro de ter visto na feira na Glass South America nada referente a box de acrílico. Não vi nada. Se você viu lá, comente aqui. Deixa seu comentário se você viu ou não. Então, por que alguém iria interessar com material que está sendo tirado de uso? Qual o objetivo disso? É aí que está o pulo do gato. Veja o que aconteceu com o vidro comum. A maioria não quer saber de montar vidro comum, só quer saber de montar vidro temperado. Aqueles que continuam fazendo, conseguiu valorizar esse serviço. Valorizou como? Alguns têm aplicado 200, 300 e até 500% em cima do vidro comum. O vidro ártico colorido, alguns estão aplicando até 600% no valor. E ele deixou de ser usado, mas algumas pessoas ainda insistem em querer o vidro, mesmo pagando mais caro. Às vezes um pedaço de vidro ártico fica mais caro do que uma janela de vidro temperado. E mesmo assim a pessoa quer. O mesmo acontece com fechamento de pia em acrílico, box em acrílico. Alguns ainda continuam querendo box em acrílico. Não querem box com vidro temperado. Então aí é que está o pulo do gato. Nós podemos valorizar mais, nós estamos ganhando mais quando fabricamos box e fechamento em acrílico do que um box com vidro. Alguns estão vendendo box de vidro para faturar ali, ganhar em cima a diferença entre compra e venda, R$ 30. Será que compensa isso? Então, eu trouxe para você esse vídeo sobre fechamento de pia e box em acrílico, exatamente por esse motivo. Vamos para o vídeo? Deixa seu like aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vou mostrar para você passo a passo como fabrica o fechamento de pia e box, ok? Vamos lá? A primeira coisa que nós precisamos fazer é a medida, os 4 lados do vão. Aqui nós estamos vendo que existe uma diferença na altura e na largura. Então, esse fechamento de pia, um lado, o lado esquerdo, tem 79,5 e o lado direito 78,8. Então, vamos ater esse detalhe aqui na hora da medida, tá? Primeira coisa que nós precisamos fazer esse quadro que nós medimos. Nós vamos cortar tanto a largura como a altura, a lateral, trilho superior, trilho inferior. Existem 2 formas de fazer esse encaixe. A primeira forma é essa. Nós vamos colocar a lateral por baixo da guia que a rodana corre. Ok? Aqui, a lateral, ela encaixa no trilho inferior. Você vai perceber que no trilho inferior existe uma abazinha maior. Essa abazinha maior fica para dentro, no caso do fechamento de pia, para poder, quando tiver água ali, fazer o dreno e a água correr para fora. No box já é o contrário, ela fica virada para fora, jogando a água para dentro, aí nós fazemos o furo do dreno. Nesse caso aqui eu não vou fazer nenhum dreno, porque o lugar não vai molhar, não tem nenhuma necessidade de fazer então. Nós fechamos, então, conforme eu mostrei, faz o quadro, conforme a medida do vão, que nós já vimos lá atrás, e aí nós vimos também a forma de encaixe. Nós vamos medir aqui por baixo da guia da rodana até em cima do trilho superior. 72,5 é a altura desse fechamento de pia. Nós vamos cortar o contorno com essa medida. Mas percebe que esse fechamento de pia, ele tem 2,8 metros e nós estamos fazendo ele com a primeira opção de encaixe ali. Nós vamos furar, só vamos encaixar o rebite,
só para segurar a medida do quadro. E nós podemos fazer a segunda opção de encaixe, que é tirando um pedaço dessa aba. Eu vou exemplificar para você aqui com uma esmerilhadeira. Fica bem fácil, mas existe lugar que não tem uma esmerilhadeira. E aí eu vou te mostrar uma outra forma de fazer isso. Alguns já sabem fazer, fazem isso com a própria policorte. É um processo mais arriscado, eu não aconselho fazer, por isso eu não estou nem mostrando aqui, embora eu faça já com habilidade. Aqui nós estamos tirando um pedacinho da aba ali, ó. Ali é onde é que nós vamos encaixar a lateral. Preste bem atenção nesse detalhe. Com a esmerilhadeira, fazemos esse corte, vem com o alicate e tira essa abazinha ali. E ali vai ser exatamente o ponto. E qual que é essa profundidade? A profundidade é a mesma largura da lateral. Pode fazer um pouquinho a mais, sem problema também. Vamos fazer ela com a serra, um arco de serra comum, dessa forma. Eu segurei ela ali com um sargento, ele deu uma vibrada ali, já começou a dar uma soltada, mas eu vou apertar novamente. Percebe? Que é a mesma coisa, mas eu gosto de exemplificar para você que não tem os recursos no lugar que você mora, né? No lugar que você vive, não tem o recurso, talvez. Então eu estou te mostrando também outra forma que você pode fazer. Ou não, né? Pode colocar por baixo, conforme aquele primeiro exemplo que nós mostramos ali. Passou a lâmina de serra e vamos fazer a mesma coisa com o alicate. Tiro a abazinha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, receba todas as notificações. Tem diversos vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que algum deles vai favorecer de alguma forma para você. Deixa seu like também para favorecer nosso canal, trazer mais conteúdo, nos ajude também a crescer, tá? Compartilhe os vídeos com os amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Aqui nós cortamos a lateral, usando uma policorte. Sobre que disco é melhor para policorte, temos um outro vídeo aqui também, para você acessar. Agora, a outra forma de encaixe, olha essa aí. Por isso é que nós tiramos aquele pedacinho de aba lá. Quando é que nós usamos uma situação dessa? Por exemplo, quando o box for na direção da janela e você tem que fazer um acabamento melhor, você faz dessa forma. Nós furamos e vamos fazer aquele mesmo exemplo que eu mostrei para você lá, que é simplesmente agora colocar o ribite. Não precisa fechar o ribite ainda. Nós queremos pegar a medida. Alguns perguntam assim, qual é o desconto que é dado? Qual é o acréscimo que é dado? A melhor forma de você aprender a fazer isso aqui é montando esse quadro. Depois você desenvolve o seu próprio sistema de desconto ou não. O melhor que eu acho é dessa forma, fazendo o quadro com a medida do vão. Então a probabilidade de errar fica menor. Aí, esse exemplo que nós vimos, colocando a lateral por dentro. E o outro exemplo, que é encaixando a lateral toda. Eu ainda gosto de fazer dessa forma aqui. Dá um encaixe melhor, um apoio melhor. Simplesmente colocamos ali o ribite. A altura, encostou lá em cima. Nós colocamos aqui, conforme nós vimos lá, 72,5. Vamos cortar nessa medida conforme deu aqui.
Lembra daquelas medidas diferentes que tinha lá naquele vão? O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar com diferença. Aqui nós estamos cortando, agora vamos medir a lateral. A lateral nós marcamos o meio do trilho. Eu coloquei aqui o contorno e dividi no meio. A metade do contorno para um lado, a metade para o outro. Isso aqui nós estamos calculando o traspasse, ou transpasso, alguns falam. E aqui como que nós vamos medir então? O risco do meio. Então nós vamos medir da seguinte forma. Eu vou mostrar para você. Essa é a forma, olha. O traspasso vai dar exatamente a largura do contorno. Desse modelo vai ficar a largura do contorno. Não vai ficar nem mais e nem menos. Deu para entender que nós medimos o meio e metade para um lado e metade para o outro. Outra forma de nós regularmos um vão irregular seria essa, o uso de uma cantoneira. Aí nós regulamos ali, deixamos o quadro no esquadro certinho, só que dá essa diferença ali, ó. Eu estou exemplificando aqui com a cantoneira branca para você visualizar melhor. E como é que nós fazemos? Aquele mesmo processo, mas de acordo com a medida. E você vai numerar o contorno número 1, número 2, número 3, número 4. Ou dependendo da medida, você vai dividir em mais partes esse fechamento de pia. Número 2, número 3, número 4. Nós cortamos então a altura. Ele vai encaixar de dentro lá, debaixo da guia, até em cima do perfil inferior. Aí. De acordo com cada uma delas. Ele está seguindo aqui então o desnível. E eu vou mostrar para você também um outro recurso que quando você tiver esse problema, o que você pode fazer usando a rodana para regular isso. Percebeu? Em cima. Isso aqui vai dar uma regulagem perfeita quando você precisar de fazer essa regulagem na rodana. Cortamos então a largura, a altura, agora do outro fechamento. Nós estamos exemplificando para você de duas maneiras. Vamos fazer o outro corte. E agora vamos colocar os acessórios. Aqui nós temos a cantoneirinha, também chamada de orelhinha. Essa é uma peça plástica. Antigamente nós fazíamos isso com cantoneira grossa, né? Que é também chamada de bucha ou cunha. Encaixamos ali com muita facilidade, furou, coloca o ribite, pronto, está seguro. O ribitezinho que nós estamos usando não é um ribite de qualidade, então nós precisamos fazer esse movimento ali. Por engano, nós compramos um ribite que não foi dos melhores. Esse é o movimento, furação, ribite. Alguns quebram, outros não. Fizemos então a colocação das orelhinhas em duas partes. Agora nós precisamos colocar o cavalete
e a rodana. Esse é o cavaletezinho. Você vai perceber que ele tem 3 furos. Já que a rodana não é excêntrica, então nós temos a regulagem de nível ou esquadro nessa peça. Aqui a rodanazinha, não é a excêntrica, então a rodana simples. Não temos nenhuma novidade ainda com respeito ao uso de rodanas. Continua sendo o mesmo sistema ainda. Vamos parafusar. Você vai ver que o parafuso que vem nela vai ficar uma diferença. Aqui, 3 furos. Isso aqui você consegue regular a altura da rodana de acordo com esses furos. Colocar para cima ou para baixo. Eu coloco primeiro no meio, que é a mais baixa, mas às vezes precisa colocar num dos outros furos ou fazer um furo a mais também. Fica a seu critério aí como que você vai fazer isso. Nós colocamos o parafuso, aperta bem para ele não soltar com o movimento, só que ele vai ficar uma sobra. Olha o que nós vamos fazer com essa sobra. Em torno de 3 milímetros de sobra do parafuso. Se você deixar essa pontinha do parafuso, ele vai ficar pegando no trilho e travando a porta. Você tem que tirar esse excesso. Eu vou mostrar para você com uma ferramenta simples. Olha aqui a diferença. Vou mostrar para você com uma ferramenta simples como você vai fazer isso. Uma lima. Com a lima, eu estou usando uma lima grossa. E aí, nós tiramos. Se você tem uma lixadeira, uma esmerilhadeira, um esmeril, então você pode fazer isso aqui, ó. Outra maneira. Mas eu quero mostrar para você que em qualquer lugar, mesmo com ferramentas bem simples, você também consegue fazer um fechamento de pia, um box. Colocamos aqui. Agora nós vamos marcar em torno de 5 a 7 centímetros da borda para colocar a rodana. Nesse movimento aqui, você coloca a rodana, vamos furar e ribitar. Tem um outro recurso que é colocar parafuso autobrocante. Aí você pode também usar o recurso do parafuso autobrocante. Ele tem uma cabeça mais alta, então se você precisar de uma regulagem, você vai ter uma certa dificuldade. Mas também pode usar. Já depois de esmerilhado o excesso do parafuso, agora nós estamos fixando o cavalete da rodana. Aquela altura que nós mostramos para você lá no início, ela dá perfeitamente com essa regulagem do meio aqui da rodana ou do cavalete. Fixamos todo, vamos fechar o quadro em 3 partes. E vamos deixar uma solta, que é para encaixar o acrílico. Você pode usar o acrílico, você pode usar uma chapa de forro ou um outro material, o MDF, qualquer outro material você pode usar aqui para encaixar. Inclusive tem sido muito usado forro de PVC, você pode fazer branco, amadeirado. O processo para o box é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que é na altura de 1,85 nós colocamos uma divisão no meio, o perfil H. Somente isso. Num outro vídeo depois eu mostro para vocês como fazer o detalhe do box, tá? Quando você for fazer em acrílico. Conforme eu estava falando, você pode usar diversos materiais. Policarbonato, MDF, acrílico ou chapa plástica, né? Nós podemos também usar o forro de PVC. Então, se for no caso do box, aí você já não pode usar o MDF, né? Você tem que usar os outros materiais em polímero. Essa é a ferramenta para fazer o corte ou o risco na chapa plástica, chamado de unha de gato ou riscador de chapa. É a mesma que risca
laminados para móveis, é essa mesma ferramenta. Então você encontra ela em loja que vende material para marcenaria. Em algumas distribuidoras de vidro também tem. Medimos ali. Vamos marcar. A marcação dela eu faço um risquinho com o próprio riscador ou com a canetinha. Fica a seu critério também aí. Como que você vai marcar isso? Você percebeu que para pegar essa medida, nós usamos lá o alumínio 2 frisos abaixo, que vai dar a medida exata ali. Não vai ficar caindo e nem vai ficar apertado. Ali nós marcamos, vamos colocar uma régua. Vou mostrar para você de outro ângulo, para que você tenha essa ideia melhor de como é feito esse corte ou risco. Aqui nós colocamos uma régua e vai puxando. Você vai fazer isso umas 10 ou 15 vezes, esse risco. Você percebeu que ainda não deu, não force, porque vai quebrar a chapa, tá? Quando ele dobrar com facilidade assim, já está na hora de fazer a separação. Olha, ali nós vamos dobrar. E com o uso de um estilete, de uma faquinha, você vai separar ali onde foi riscado. É dessa forma que faz o corte na chapa de acrílico ou chapa plástica. Também nós fazemos isso com laminados, a mesma maneira. Pronto, separamos ali com estilete. Cortamos os outros pedaços. Toma muita cautela quando você for fazer os cortes para usar bem o aproveitamento, a posição da chapa tem que ser a mesma. Chapas que tem o desenho, você tem que seguir o desenho na mesma posição, ok? Não se esqueça desse detalhe. Ali embaixo da mesa você está vendo algumas gavetas de móveis planejados em vidro. Nós fabricamos também gavetas em vidro. Em pé temos ali também um espelho com LED. Lá atrás temos algumas armações de móveis. E agora nós vamos encaixar o acrílico ou chapa plástica dessa maneira. Encaixou ali, vem com a quarta parte e fecha o quadro. Encaixou. O apoio da mesa fica bem mais fácil. Você está percebendo que existe uma película em cima do acrílico ou da chapa ali? Essa película tem que ficar para o lado de fora, sempre. Seja do box ou do fechamento de pia. Então nós vamos começar a furar essa lateral ali do outro lado. Quando virarmos, ele já está na posição de colocar também a guarnição. Vamos fechar primeiro esse quadro. Vai seguindo passo a passo aí, tá? Vai ver que não é difícil não, é fácil. Deixa seu like pra gente aqui, viu? Se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, veja outros vídeos. Nós temos vídeo aqui com teste de ferramentas, nós temos vídeo mostrando como fazer espelho com LED. Nós temos diversos vídeos aqui interessantes, como montar porta. Viramos, esse é o lado que nós vamos encaixar a guarnição. Esse lado fica para dentro, então, de maneira que a guarnição não fica aparecendo. A guarnição é uma guarnição quadrada de polímero. Alguns falam que é borracha, mas não é borracha, é um polímero mais flexível. Fechou? Agora vem a parte da guarnição. Você vai perceber que na guarnição tem um dos lados que tem um friso. Esse lado do friso fica para o lado do alumínio e não da chapa, porque ele segura ali entre o alumínio e a guarnição. Encaixou? Veja que é bem rapidão.
Começou, encaixou, vai encaixando. Se você perceber que está ficando um pouco folgado, você pode fechar o alumínio um pouco, ele vai dar mais pressão. E ali nós vamos dar um pequeno corte, nós não vamos separar. Na parte de trás, damos um pequeno corte para ele dar continuidade ali. A mesma coisa, vamos dar continuidade. E assim nós fechamos os quadros e, consequentemente, vai estar pronto ali. Olha lá, guarnição toda encaixadinha. Se você quiser colocar também um perfil H, pode fazer. Estamos aí com a peça. Outro detalhe que eu vou mostrar para você é que nesse plástico que fica ali, essa película, nós fazemos um risco com estilete bem rente ao alumínio. Fica fácil de tirar isso na hora da montagem. Você vai deixar isso tirar somente quando o fechamento ou box estiver pronto no local. Esse PVC, esse plástico aqui, o adesivo, ele serve como proteção para não arranhar durante o transporte. Então é só um risquinho que dá lá, bem rentezinho, leve, é fininho, é um filme, né? Ou película. Tirar um pedacinho só para você ver como que é. Ali, ó. Ali ficou fácil de tirar. Ficou um pedaço do plástico para dentro, sim, sem problema nenhum, não vai aparecer. Ele é transparente, você vai puxar ali, vai sair toda a película, todo o plástico. Olha que lindo que ficou. Percebe que o fechamento tem uma altura diferente? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, veja mais nossos vídeos. Um grande abraço para você, volte sempre no nosso canal. Até mais. Tchau.